Vamos iniciar mais um tema. A gente vai trabalhar a estratificação social. A primeira parte é bem introdutória. Vai complementar a abertura que a gente viu na nossa aula remota. Bora lá. Pirâmides sociais. Bom, toda vez que algum professor de alguma disciplina de humanas vai representar uma sociedade, ele acaba fazendo uma pirâmide social. Por que será que quando a gente vai desenhar na lousa a estrutura da nossa sociedade, seja a atual, seja as sociedades passadas, a gente faz uma pirâmide? Vamos retomar um pouquinho de como podem aparecer essas pirâmides sociais. Bom, aqui a pirâmide social do Egito, mas não está necessariamente ligado às pirâmides que os egípcios construíram, mas sim à estrutura social daquela sociedade. A diferença nas relações entre quantidade de pessoas em cada grupo social e também representa uma relação de poder, né? Então é a relação entre quantidade e poder. Então a gente tinha lá no topo o faraó, que era um faraó. Não tinha como ter dois faraós ao mesmo tempo. E aí a quantidade de pessoas em cada grupo social ia aumentando conforme você diminuía a sua autonomia, o seu poder. Então, se a gente pegar a base da pirâmide, ela é composta pelos escravos, que têm menos poder, mas numericamente é o maior grupo. Então, lembrem-se que quando a gente falou no tema passado, identidade e alteridade, a gente acabou tocando também em temas como minoria e maioria. Não necessariamente a maioria numérica tem mais poder. Aí passamos o período da Antiguidade e vamos para a Idade Média. Novamente, uma pirâmide. Então, a sociedade composta por 3 grupos na Europa feudal: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Então, era menor a quantidade do clero em relação aos outros 2 grupos sociais, mas, em contrapartida, o seu poder acabava sendo muito maior. E se a gente trazer para modernidade, se a gente trouxer essa pirâmide social para os dias atuais e entender como é a estrutura da nossa sociedade dentro do sistema capitalista, a gente vai ter ainda uma diferença na relação entre quantidade de pessoas e quantidade de poder que cada camada social apresenta. Bom, a gente desenha pirâmides sociais porque a gente desenha sociedades divididas. É uma forma de representar a sociedade dividida em segmentos. E há uma hierarquização. Essa hierarquização quer dizer quanto mais para cima da pirâmide, menos pessoas, mas que concentram mais riqueza, mais poder. E são vários os fatores dessa estratificação social. Geralmente se baseiam em desigualdades sociais, que podem ser étnicas, sexuais, religiosas ou, como a gente vai ver, de classes sociais. Então, aqui a gente representa um pouco essa relação de uma outra forma, né? A gente não está falando necessariamente de uma sociedade específica, mas a gente ouve muito falar disso, né? Então, as classes A, B, C e D, onde você coloca os muito ricos lá em cima e as pessoas abaixo da linha de pobreza lá embaixo. Ou, como a gente está usando, né, a questão das desigualdades sociais, a gente pode colocar essa estrutura de poder tendo o homem branco como o sujeito com maior poder, enquanto que a mulher negra acaba sendo uma minoria, por mais que a gente pode encontrar um número maior em relação à autonomia, poder, poder de voz, poder aquisitivo, ela acaba ficando em último nessa pirâmide. Então, de uma vez por todas, o que é estratificação? O que é esse palavrão? Estratificar quer dizer dispor ou colocar em camadas sobrepostas, ou em estratos. E estrato quer dizer cada uma das camadas dos terrenos sedimentares, ou divisão ou camada de uma estrutura ou de um conceito. Então, voltando um pouquinho, quando a gente olha uma sociedade, a gente tem camadas sociais sobrepostas. Beleza, bora!
Estratificação e desigualdade. Vamos entender um pouquinho então por que a estratificação existe. Se a gente olhar para sociedades tribais, sociedades mais antigas que tinham um tipo de organização comunitária, então pegar, por exemplo, grande parte das comunidades indígenas que viviam no território que hoje é o Brasil. Elas tinham pouca ou nenhuma estratificação social. Bom, como que seria essa pouca estratificação social? Quando você tem algumas pessoas que têm alguma função específica que acaba tendo um pouco mais de poder ou de autoridade, que é melhor, tem mais autoridade. Como, por exemplo, o cacique, que acabava sendo o líder político, e o pajé, o líder religioso. A propriedade dessas comunidades era coletiva. Então a terra era de todos, portanto, tudo que era produzido nela, ou tudo que era produto de caça, ou tudo que era feito a partir da força de trabalho dessas pessoas, acabava sendo de propriedade coletiva, de todos. Mesmo assim, havia uma divisão de trabalho. Podia ser por sexo ou por idade, né? Levando em conta alguns aspectos em cada tribo. Hoje em dia, na sociedade capitalista, a gente já não tem mais esse panorama. Então, a gente tem uma extrema estratificação social. É uma estratificação social muito abismal e muito variada. A propriedade é privada na sociedade capitalista. Então, eu tenho um objeto que é meu. Se você vir a pegar, você está cometendo um roubo. Então, não é mais uma propriedade coletiva. A terra, as máquinas, as fábricas passam a ser propriedade privada. Essa discussão ainda vai longe, a gente vai ver mais para frente nas nossas aulas. E há também uma divisão do trabalho, principalmente na especialização das tarefas, né? Então, depois da Revolução Industrial, por exemplo, você tem várias pessoas que fazem etapas de um produto de maneira muito rápida e repetitiva, como a gente pode ver nessa tirinha aqui, né? Então você tem dois operários, a linha de montagem, a máquina joga uma peça, esse acrescenta um pino e esse aqui uma porca. O que eles estão fazendo? Sei lá, nem eles sabem. Ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que eu faço há 30 anos. E, principalmente, essa divisão do trabalho se dá mediante as classes sociais. Bom, a gente vai ver um pouquinho mais para frente qual é o conceito, o que define cada classe social. Mas aqui nessa imagem já dá para ter um panorama do que vem por aí. E como que alguns pensadores veem esse tema? Bueno, a gente vai ver esse tema a partir dos estudos de Marx e Weber. Mas antes, que tal um filminho e também umas atividades?